Bom dia a todos, amigos, nossos espectadores. Hoje nós estamos aqui novamente no nosso estúdio de gravação, onde a gente fala com assuntos importantes, pessoas importantes. E aqui está o David Almanza, que é o vereador mais votado em Cachoeirinha nessa última eleição. E David, fica à vontade para fazer a saudação que tu achar interessante aqui sobre o nosso programa, enfim, sobre a tua presença aqui. Bom dia, Chico, bom dia a todos os teus espectadores, ouvintes, pessoal que acompanha o blog. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né? Tenho acompanhado já há um tempo algumas das tuas matérias e visto que há muito tempo tu cobre a nossa região assim com a fala de quem conhece a região, de quem conhece a política, de quem conhece os desafios das cidades, né? Especialmente do ponto de vista do desenvolvimento que a gente deseja que essa região tenha. Então, estou muito feliz de poder vir conversar contigo pessoalmente. E nós também recebemos o David é vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores. Correto. E é presidente da comissão processante relativamente aos assuntos Mick Breyer. Exatamente. Que foi afastado 180 dias pela Justiça do Rio Grande do Sul. Certamente o Ministério Público, ao ver alguns documentos, mandou para a Justiça e o juiz autorizou aquela operação toda, que foram na casa do prefeito, enfim, tal, tudo aquilo que algumas pessoas sabem, mas nós queremos saber de algumas coisas que as pessoas ainda não sabem sobre esse processo, que tu é o presidente da comissão, certamente tu está bastante inteirado do assunto. Pode falar. Não, ótimo, Chico, né? Primeiro, eu acho que é muito importante dizer que a gente vive hoje uma das páginas mais tristes da história de Cachoeirinha, eu não tenho dúvida disso. Nós somos uma cidade que, infelizmente, tem aparecido de forma muito constante no noticiário com notícias negativas, que não são aquelas que a gente desejaria, né? Verdade. Todo mundo viu como ficou o estado da cidade, tomada de lixo, sem esse serviço, que ainda não está na sua plenitude. Eu vim hoje do meu bairro e eu botei o lixo segunda-feira, hoje é quinta, não passou o caminhão ainda. Então, ainda está nisso? Pois é, eu até estranhei, mas no final do ano até teve uma mensagem do secretário avisando que tinha um problema, que o aterro sanitário estava fechado, que era o pessoal guardar o lixo em casa, e até eu saí de lá com a tarefa de questionar por que ainda não passou. Bom, o que acontece? Então tem essa página muito triste, né? E a cidade, é só andar por ela para a gente ver que Cachoeirinha parou no tempo, e não é de hoje, faz praticamente uma década, né? Nós temos um dos pavimentos de pior qualidade, nós estamos tendo a expansão habitacional da cidade de uma forma desenfreada e sem nenhum tipo de planejamento. Então, engraçado que é uma cidade pequena, boa de governar e tem dinheiro, um baita de um distrito industrial. Exato. Cachoeirinha era para ser a Gramado da região metropolitana. Pela extensão territorial pequena, pelo volume de recursos, pelo grande distrito industrial e por estar localizada de uma forma geográfica muito privilegiada. Mas aí a gente começa a perceber quando a gente tem o avanço, então, das operações que foram desencadeadas pelo Ministério Público na cidade. E aí tu começa a entender, Chico. Eu queria te dizer o seguinte, essas operações, elas são fruto da legislatura passada, quando a gente teve vereadores que conseguiram emplacar comissões parlamentares de inquérito e começaram a investigar contratos suspeitos, especialmente ligados à limpeza urbana, mas não só. A gente tem tema ligado à iluminação pública, entre outros. Como o prefeito sempre gozou de uma expressiva maioria na Câmara de Vereadores, e a gente sabe que é o humor político que define se avança ou não avança essas investigações, o que na minha opinião é muito ruim, nós sempre tivemos um engavetamento. O que aconteceu é que a vereadora Jaqueline Ritter levou as mais de 20 mil páginas da CPI da SKM para o Ministério Público Estadual e a partir dali, com uma análise rigorosamente técnica, o MP percebeu que tinham problemas, que precisavam ser investigados e iniciou então uma grande operação. Estou falando de, talvez hoje, uma das maiores operações do estado do Rio Grande do Sul envolvendo uma cidade. Então a gente teve o desencadeamento da operação Proximidade no primeiro momento. O que é importante dizer? A suspeita existia e tu tinha um prefeito que ficava fazendo sempre a narrativa política de que estava sendo perseguido pela oposição, que era do tudo ou nada, que estavam trabalhando para que a cidade não avançasse, sendo que o cidadão comum já olhava para uma cidade que não avançava, né? Se perguntar hoje qual é a grande obra que Cachoeirinha entregou nos últimos anos.
nós vamos ter a Avenida Fernando Ferrari com um recurso exclusivo do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e com atraso absurdo. Mais nada. Absolutamente mais nada. Será que seria má gestão e corrupção, ou tudo junto? É uma soma, na minha opinião, hoje, né? Pelo que eu estou lendo. O que acontece? Isso que eu acho que é importante frisar. Que quando a gente soube disso, eu e outros 3 vereadores prontamente fomos até a 4ª Câmara pedir para ter acesso ao material. E aí eu acho que entra a diferença, né? Qual que é o papel do legislador? Vocês tiveram acesso? Nós fomos e recebemos o deferimento da 4ª Câmara, o desembargador Alexis autorizou que aquele material todo das provas, da investigação, fosse compartilhado com os vereadores. Então, acho que tem 2 sinais que a 4ª Câmara e o Ministério Público dão, porque o Ministério Público opinou favoravelmente a esse compartilhamento, mesmo estando sob segredo de justiça. Qual que é o sinal? Mas o vereador é parte. É o sinal que ele dá o seguinte: olha, há dentro deste processo algo que é de competência da Câmara de Vereadores e ela precisa deliberar sobre. Só que nem todos os vereadores tiveram essa vontade de, olha, está acontecendo alguma coisa, houve uma operação, o secretário foi afastado, os servidores foram afastados, onde a fumaça fogo. Os vereadores não enxergam ou não quiseram enxergar? Acho que não quiseram, né? Acho que não quiseram. Nos bastidores rola conversa horrorosa sobre alguns vereadores. Pois é, o que eu posso te dizer? Não precisa dizer nada, eu já ouvi, mas deixa assim, está no teu processo aí. Bom, o que acontece, né, Chico? A gente teve imediatamente após isso um pedido de impeachment, porque já se tinha material comprobatório da legislatura passada que encerrou no ano de 2020. Ele, no primeiro momento, foi aceito pela totalidade dos vereadores, né, porque o que rege o pedido de impeachment é o Decreto-Lei 201/67. Então, qualquer cidadão faz uma denúncia, ele indica provas, né, e a Câmara, o plenário, delibera se aceita ou não aquela denúncia. Em aceitando, há um sorteio de 3 vereadores, que então instala uma comissão que vai produzir um relatório pela admissibilidade ou não daquela denúncia. Então, nessa primeira etapa, a gente teve naquela época, acho que a comissão processante era o vereador Jordan, do PDT, o presidente, o vereador Paulinho, também do PDT, eu acho que era, eu não me lembro se ele era, acho que era membro, e o vereador Christian relator. E até eu me lembro de um relatório que dizia que tinha problema e tal, mas que... Mas opinou pelo arquivamento. Não entendia. Exatamente. Se tem problema... É dessa comissão, que apontava que havia indícios, enfim, mas que faz uma argumentação de que não era o suficiente. Isso é até perigoso se o Ministério Público fez poderia até terminar esse relatório. Eu parto do princípio de que, assim, com tanto material comprobatório, não dá mais para dizer que não tem algum problema na cidade. E se tu tá vendo tudo isso na condição de legislador, que também tem o papel de fiscalizar, tu tá prevaricando. Eu acho que o Ministério Público, sinceramente, sim, até distante do assunto, que o Ministério Público deve estar de olho em alguns vereadores, algumas pessoas. Como é que vocês não enxergam? Por que vocês não enxergam? Eu acho se todo mundo está enxergando. Eu acho que muito, Chico. Acho que certamente tem esse acompanhamento, porque a gente tem um papel que não é só produzir leis, que não é só compor governo, nós somos fiscalizadores do poder executivo. Né? Nós temos essa prerrogativa, e quando tu abre mão dela, você está prevaricando. Eu tô falando, tu está falando aqui, Chico, com alguém que defende a política, claro, de alguém que combate a criminalização da política. Eu entendo que você é base, você é oposição, você, né, vai fazer algum tipo de defesa do governo que tu acredita. Claro. Mas quando tu avança para esse nível de robustez, tu não pode mais dizer... parceiro, é comparsa. Tu não pode mais dizer que é uma denúncia da oposição, de quem não ganhou a eleição passada. Não é mais. Né? Porque agora tu tem órgãos e instituições de alta patente envolvidos nessa investigação. Então a gente teve esse relatório rejeitado. E o outro pedido de impeachment morreu já no plenário, não teve nem o sorteio da comissão. Quando a gente tem a operação Ousadia, que aí culmina com o afastamento do prefeito por 180 dias, é importante frisar que é a primeira vez na história da cidade de Cachoeirinha que nós temos um prefeito afastado. Então tu já começa, peraí, não é qualquer coisa, não é pouca coisa. O prefeito foi afastado por 180 dias. Esse é um ato muito duro para um desembargador tomar. Sim. Afastar alguém eleito pelo voto popular da sua função. E ele só toma essa atitude se ele tiver robustez de provas, porque o dele tá na reta, né? Exatamente. Como é que tu suja o teu nome dessa forma, né? E como é que tu também destrói a reputação? E essas provas que o Ministério Público viu e que o juiz, a Justiça viu e autorizou a operação, o que é isso aí?
superfaturamento no lixo. As denúncias que não fizeram o serviço e cobraram, a iluminação. O que é importante dizer? A primeira operação proximidade, ela se dedica exclusivamente aos contratos com a SKE, que fazia a limpeza urbana, a capina, a varrição de ruas. A operação ousadia, vamos lembrar o que falou o Procurador-Geral de Justiça e todos os veículos de imprensa, que eles acharam que com o desencadeamento da primeira operação, a proximidade, que isso ia segurar os ânimos. Segundo eles, havia corrupção, havia desvios, fraude de licitação. E segundo o procurador, nós tivemos uma aceleração desse processo de crime na prefeitura. E por isso desencadearam a operação batizada de ousadia, porque acharam de uma ousadia tremenda. Servidores públicos, sim, já monitorados, sabendo que havia uma investigação continuar. Continuar com o quê? O MP alega que a gente tem ali fraude de licitação, direcionamento, nós temos ali dispensa indevida de licitação, a renovação fora dos parâmetros da Lei 8666, que é a Lei de Licitações de contrato emergencial. O que a Lei 8666 vai dizer? Que o contrato emergencial ele é a excepcionalidade, ele é a última instância. Tá. E o que a gente teve no governo de Cachoeirinha foi transformar o contrato emergencial na regra. A dispensa de licitação virou a regra e não a exceção, de valores vultosos. Será que é porque o prefeito e a sua turma achavam que são donos do dinheiro público, podia fazer o... Eu sou sociólogo, né, Chico? Estou terminando meu mestrado em ciência política. Tu vai ter várias vertentes da ciência política, como patrimonialismo, que vai falar sobre esse gestor público que confunde o público com o privado. Ele assume o poder e passa a achar que aquilo que é público é seu por ter a caneta e o poder. E pode ser que Cachoeirinha seja uma cidade onde a gente possa fazer esse tipo de análise, né? Claro. Mas assim, a gente está falando da gestão do Mink Breyer, mas em outras gestões esse costume era meio normal, né? E vai dizer o relatório que eu vou apresentar aqui. Ele, que é do Tribunal de Contas do Estado. Ele pega do governo anterior para este. Um relatório importante, nós vamos chegar nessa discussão aqui, Chico. O que a gente tem ali então na denúncia, tá? Fraude em licitação, essa dispensa devida que eu falei, e tem também, segundo o Ministério Público, a denúncia de propina, de recebimento de propina. Tem comprovação? Essa é a denúncia que a MP faz. Apresenta provas, né, que estão sob segredo de justiça. Tem vídeos, né? Segundo o Procurador-Geral de Justiça. E essa história assim, de sacola de dinheiro? Acabou vazando um vídeo na internet. Eu não sei se a fala do Procurador-Geral de Justiça se referia àquele vídeo onde a polícia fez a operação na casa do prefeito, né? Eu não vi ainda a outra parte em que o procurador fala das sacolas, das malas e tal. Essa parte eu não cheguei. São mais de 20 mil páginas, Chico. Mais de 20 mil páginas, são mais de 20 volumes. É muita coisa. O prefeito tem tentado voltar, né? Tentou e perdeu, né? Ele foi rejeitado e agora está com recurso no Supremo Tribunal de Justiça, se não me engano, no STJ. Superior Tribunal de Justiça. E Superior Tribunal de Justiça. Esperando... Com advogados muito bem pagos e tudo mais, né? Enfim. Eu conheço, o cara é um escritório, eu conheço de nome Vanderlich, não sei isso. O cara andou na Lava Jato. O que eu acho importante também, Chico, assim, ó, primeiro, eu sou um legalista dentro do meu limite de conhecimento, né? Tanto que eu tive muito cuidado de me posicionar sobre esse caso antes de ver provas, né? E todos os vereadores e outras pessoas lá sabem do meu incômodo que eu tinha de avançar com pedidos sem que tivesse material comprobatório. Porque eu acho que é muito caro um mandato. O voto popular é algo muito caro. Tu tem que ter muito cuidado, porque depois de feito, né, a gente viu o que aconteceu com a prefeita Rita Sanco tem aqui. Um ser humano, né? Exatamente. A gente viu o que aconteceu com a prefeita Rita Sanco aqui. E nós, em hipótese alguma, eu jamais mancharia a minha ainda prematura jornada política, trajetória política, sujando as mãos com golpe. Mas não se trata mais disso. Não se trata. Agora, o que nós temos que garantir? O que tu acha que se trata mesmo? É roubo mesmo? Pelo que eu leio, porque eu acho que é importante dizer assim, ó, o vereador de Almansa, esse que vos fala aqui, foi atrás, quis saber, quis aqui cumprir seu papel, assim como o vereador. Mas até onde tu avançou e as tuas provas, tu acha que houve corrupção? Eu não sei se eu posso fazer essa afirmação agora por causa da minha condição de presidente da comissão processante, né? Porque a gente está em fase... Mas pode chegar nisso.
Exato, a gente está em fase de diligências agora, a gente está fazendo essa investigação e a gente quer garantir e vai garantir o acesso à ampla defesa e ao contraditório por parte do prefeito. Nós não vamos fazer nenhum tipo de condenação antecipada. Agora é importante dizer uma coisa, Chico. A comissão processante da Câmara de Vereadores, ela não é a justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não sou juiz, eu não fiz concurso para ser juiz. Nós vamos investigar ali infrações político-administrativas. Nós não vamos investigar o crime do prefeito. Isso ele vai responder na seara criminal, que pode se arrastar por anos. O que nós queremos saber ali é se a conduta do prefeito nesses processos causou ao município de Cachoeirinha prejuízo ao erário político, né, da entrega de serviços públicos à nossa população. Esse é o papel da comissão. Se o prefeito roubou, não roubou, se é criminoso, se não é, do ponto de vista do código do processo criminal, isso é no âmbito do judiciário. Nós queremos saber se na condição de prefeito ele conduziu a coisa pública de uma forma que trouxe malfeitos para a administração pública. Essa é a nossa tarefa enquanto comissão processante. Em que ponto está o processo? Instalada a comissão, fui sorteado, fui eleito presidente dela. Nós fizemos a primeira etapa, foi notificar. Quem são os outros membros? Os outros membros, vereador Felisberto Xavier, do PSD, e o vereador Paulinho da Farmácia, do PDT. Então continuamos com o vereador David Almanza, que vai falar do calendário da comissão. Perfeito. Chico, nós vamos retomar agora no dia 3 de fevereiro, a gente começa a coleta de depoimentos, a gente vai ter depoimentos dia 3, dia 4, a partir das 9 horas da manhã, todos eles são abertos ao público, e no dia 9 nós vamos ter o depoimento do prefeito e das testemunhas de defesa. 9 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã. E no dia 23 de fevereiro, a partir das 16 horas, talvez tenha alteração para 18 horas, eu ainda não conversei com o presidente do Poder Legislativo, vai ser a sessão de julgamento. Já? 23 de fevereiro. O que tu acha que pode acontecer? Bom, acho que o trabalho da comissão, a comissão entendeu que haviam indícios suficientes para dar prosseguimento. O relator é o vereador Xavier. Felisberto Xavier? Felisberto Xavier. Mas ele é da turma do MIC. É da base do governo, mas o relatório dele foi pelo prosseguimento. Ele fez um relatório pelo prosseguimento entendendo que havia indícios suficientes. Agora, o trabalho da comissão é provar que esses indícios estão corretos. Né? A denúncia vai ter que... Mas o relatório dele, se for negativo ou positivo, não quer dizer nada. Na votação pode derrubar o relatório. Pode. O relatório já foi aprovado. E aí a comissão deu sequência. Aí agora a gente ouve denúncia e defesa para a comissão elaborar um relatório pela prosseguimento ou não da cassação, por entender tem que cassar, não tem que cassar. E o plenário delibera. Sim. Aí é o humor político. Sim. E aí as pessoas têm que dialogar com seus vereadores e perguntar, e aí vereador, tu já leu? Tu está sabendo? E qual que é a tua? E esse humor político depende de algum cargo, de alguma coisa? Olha, pelo que eu tenho ouvido, muita coisa envolve esse humor político, infelizmente. Mas os vereadores que ficam o MP está de olho na prevaricação. Eu tenho certeza disso, Chico. O Ministério Público, a Justiça, o GAECO, está todo mundo de olho, porque a Câmara, não pode a Câmara não ser responsabilizada se ela prevaricar dessa forma. Né? Como dizia o Leonel Brizola, né? Tem olho de jacaré, tem cara de jacaré, tem boca de jacaré, tem rabo de jacaré, só pode ser jacaré, né? Exato. E esse relatório que tu disse que tem novidades aí do Tribunal de Contas? É muito importante. Eu fui na quarta-feira no Tribunal de Contas do Estado porque a gente recebeu a informação de um relatório complementar, tá? É público ele, de número 5006-0200/185. E o que esse relatório diz? Ele está investigando as contas do município de Cachoeirinha de 2016 a 2020 e identificou que há uma prática política de retirar recursos que eram destinados para pagar a cota patronal do Instituto de Previdência, a cota patronal do, vamos dizer, do que seria o INSS do servidor público. Ele retira esse recurso e manda para a rubrica limpeza urbana. Meu Deus. E aumenta, reduz, não empenha 99% do que deveria empenhar para pagar a cota patronal para o Instituto de Previdência e manda para a limpeza urbana, aumentando em mais de 126% o gasto previsto com limpeza urbana, beneficiando diretamente a empresa SKM, EPO e Urban, que são, e a DCS, que isso são... está escrito aqui. Está aqui, que são alvo
operação ousadia e proximidade. Então o relatório aponta, diz isso, o relatório está dizendo isso, eu estou falando o que o relatório está dizendo. E o que acontece? Isso está gerando um prejuízo ao erário, porque cada vez que ele deixa de pagar a cota patronal, ele precisa fazer parcelamentos com juros de 1% e mais multa de 2% sobre o valor, um valor milionário. Nós estamos falando de um valor mensal que chega a quase 50 milhões de reais. E jogando para frente uma bomba atômica para os próximos governos. Isso é mais do que uma pedalada fiscal, é a grande pedalada fiscal, né? E eu lendo o relatório... Então só isso é o suficiente. Eu vou deixar contigo esse relatório, ele é público. Eu estava lendo esse relatório e eu pensei, olha, do jeito que se gastou com limpeza urbana, eu poderia fritar um ovo na Flores da Cunha e comer sem medo, porque devia estar assim, mais higienizado do que qualquer coisa. Aumento de 126%. Se previa 40 milhões e se gastou 100 milhões. Com a SKM, para o senhor ter uma ideia, em 2019 ela recebeu 10 milhões de reais da prefeitura e em 2020 ela recebeu 22 milhões de reais. E aí eu pergunto para a população, deu para perceber essa limpeza, essa jardinagem, esse cuidado com as ruas da cidade? Isso é um indício gravíssimo. Então esse relatório nós estamos anexando ao processo, vamos abrir vista para a defesa, mas a gente tem informação do próprio Tribunal de Contas que o prefeito já é ciente deste processo, inclusive retirou cópia do processo, então ele já tem ciência sobre. E nós estamos anexando agora também junto à comissão processante. E o Maurício, cara? E o Maurício, até o momento, de tudo que eu li, ele não é arrolado nem investigado, né, nem denunciado. Até este momento não vi nada com. Ele estava de mal, o prefeito, né, ultimamente, quando assumiu, segundo me informaram nos bastidores aí, por várias questões políticas que tiraram pessoas de cargo, de comissão dele, que é normal, o vice-prefeito tem indicados dele, né? Sim. Diz que o Mick, para botar outras pessoas, não sei se é por causa das votações lá na Câmara ou não, tirou os cargos de confiança que o Maurício havia indicado. É muito importante dizer que naquele primeiro relatório que diz que tinha indícios, mas opina pelo arquivamento, imediatamente antes da votação a gente teve dança das cadeiras, o vereador que virou secretário, vereadores que indicaram né, parentes, enfim, para secretaria. Então aí é uma coisa que o MP também vai ter que investigar. Né? Não, a Cachoeirinha está metido numa coisa bem séria. Foi antes de votar o relatório. Não se teve o pudor de esperar. Foi antes. Não, e além de tudo, o prefeito sofreu um atentado, ou caiu da bicicleta, não sei, caiu da bicicleta. Pois eu vi, né? Enfim, uma cena horrível ver uma pessoa daquele jeito, né? Foi. Mas ele acusou um atentado, só que até agora parece que não surgiu nenhum vídeo, nem nada. Na polícia nada? Nada, que eu saiba. Eu não tenho essa informação, que eu saiba nada. Nem eu. Nada mesmo. E nunca mais ouvi falar do assunto também. Que estranho, né? Eu achei. Um atentado. Que foi. Não, e outra pareceu coisa, bem violento, né? Ele parece a Joyce Heisman, né? Que tomou um pau lá não sei aonde e depois não sabia quem bateu nela e o Mick não sabe quem é que atropelou ele. Quer dizer, eu acho que essa relação do sinistro está meio parecida, né? Sei lá. De repente ele até pode ter ele mesmo caído da bicicleta, se machucado. Provavelmente. Mas eu não sei, né? Porque é estranho não ter nenhuma câmera que aponte, né? Mas ali na rua tem câmera, né? Tem, eu acho que é muito grave. Se tem um atentado político, eu não acredito que num condomínio daquele ali de quem luxo não vai ter câmera. Porque quem é que tinha vontade de matar o prefeito? Ninguém, praticamente. Porque os empresários não, né? Os empresários que fornecem para a prefeitura querem ver ele vivo e que ele volte, se for possível. E a população de Cachoeirinha, assim, não, sinceramente não. Não, eu até... Bom, também não sei. Diz que ele tinha relações com pessoas perigosas, dizem, né? Não sei. Aí eu não sei, porque eu não entro nesse mundo aí. Também não, mas tem muita coisa na mídia, né, Chico? Tem muita coisa aparecendo, assim, e aí quando vem uma coisa atrás da outra, e aí tem vídeos, tem fotos, a gente começa a perceber que não é mais uma narrativa, né? É uma constatação, né? É muito triste, Chico. Não, deve ser, né? Eu estou no meu primeiro mandato, né? E eu trabalhei muito para chegar nesse mandato. Eu fui candidato 3 vezes, sempre pelo mesmo partido, nunca mudei, nunca fiz dança das cadeiras. O cálculo é melhor, vou para lá e tal, nunca. E eu me sinto muito triste de ser político nesse momento. Claro. Porque eu queria estar pautando outras coisas, eu queria estar pautando outros assuntos. Isso é um retrocesso, né? Claro, e eu vou te dizer mais, assim, eu e o vereador Mano, como vereadores do primeiro mandato, eu vi alguns blogs falar ataques, enfim, se teve algum equívoco na comissão, a gente não é o judiciário, e eles foram corrigidos. Esse é o nosso papel. Mas a gente está aprendendo junto na caminhada, né, nos aconselhando, corrigindo.
Mas eu acho que é muita coragem dois vereadores de primeiro mandato assumir a tarefa, ele como denunciante, eu como presidente, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita coragem. Porque os nossos mandatos se giraram para essa tarefa. Eu saí do meu gabinete agora imprimindo centenas, milhares de páginas de processo e tudo mais. Essa é a tarefa hoje, eu tenho outras demandas. Né? Então eu acho que tem que ter muita coragem para assumir esse desafio. Eu acho sim que isso, debater esse assunto não deixa de ser um atraso, como tu falou, poderia estar enfrentando coisas mais positivas da cidade, enfim, demandas e tal, mas eu acho que se faz necessário, para que a cidade possa parar, pensar, se arrumar e começar a avançar. Nós precisamos virar essa página, pelo bem das pessoas. E eu assumi essa tarefa, Chico, eu preciso fazer esse trabalho com excelência, sim. Eu preciso respeitar o devido processo legal, fazer tudo sem nenhuma mácula, nenhuma mancha. Uma Cachoeirinha precisa avançar. Eu até vou dizer uma coisa, o Mico foi vereador em Gravataí, foi vice-prefeito em Gravataí e tal, eu tinha uma relação razoável com ele, ainda tenho até hoje, e um desses dias aí, eu não sei se foi num programa ou foi assim pelo WhatsApp, eu disse, Mico, o que houve contigo? Tu te cercou de gente que tu deixou cercar por gente que tem problemas com a polícia, consigo mesmo, com a moral. Pô, cara, tu é o errado, tu te cercou mal, tu te assessorou mal, e isso é um problema, entendeu? E ele, pra mim, era uma pessoa tranquila aqui, até era meio padreco, tal, seminário, que todo mundo gostava dele aqui, mas eu acho que, sinceramente mesmo, ele se perdeu. Uma trajetória invejável, né? Sim. Vereador, vice-prefeito da universidade, deputado 3 vezes, prefeito eleito e reeleito. Por que precisava, né, jogar tudo isso fora, assim, desse tipo de relação? E dificilmente ele vai se eleger ainda. E difícil a relação com ele, viu, Chico? Muito difícil, assim. Ele na condição de prefeito é um cara que não opta pelo diálogo, não recebe bem as pessoas, sabe, não avança, parece que não aceita opinião. É muito difícil lidar assim com... quando tu é prefeito, quando tu é vereador, tu elege um universo de 17 em Cachoeirinha. São 17 cabeças, 17 mentes, 17 projetos. Quando tu é prefeito, é um programa para toda a cidade, tem que lidar com toda essa diversidade, que não é rei. Exatamente. Né? Tu tem que saber ouvir e tal. Eu não posso tratar alguém que é da oposição como um inimigo de Cachoeirinha. E é aquela confusão que nós estávamos falando antes, que o cara acha que é dono, né? Não pode ser assim. Me parece que em algum momento ele elegeu primeiro com 17 vereadores da base, 100% da Câmara. Eu lembro disso. Eu acho que isso deu para ele um super poder. Exato, sabe? E a gente viu no que deu, onde é que está parando, né? David Almanza, obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio. Fiquei muito contente com a forma, jovem ainda, o vereador mais votado de Cachoeirinha, da forma e da coragem que tu está demonstrando, né, por tua cidade. Certamente teus eleitores também estão muito contentes. E eu espero que tu venha aqui e traga o resultado desse relatório. Enfim, as portas aqui da nossa empresa estão sempre abertas para você. Muito obrigado, Chico. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí e vou voltar com certeza. Grande abraço, então, pessoal. Até terça-feira, se Deus quiser.